quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui na tela o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 1. Eu leio na versão A Mensagem das Escrituras, um texto bastante conhecido de todos vocês, uma conversa, um encontro de Jesus com uma pessoa e um encontro que mudou a vida dessa pessoa. Porque assim são os encontros que nós temos com Deus. De fato são transformadores, mudam a nossa maneira de pensar, mudam a nossa maneira de viver. E é isso que eu desejo para você hoje à noite. Lucas 19, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Jesus entrou em Jericó e caminhava pela cidade. Havia ali um morador chamado Zaqueu, o principal cobrador de impostos, que era muito rico. Ele queria a todo custo ver Jesus, mas a multidão estava no caminho. Como era baixinho, não conseguia olhar por cima do povo. Então correu adiante deles e subiu numa figueira. Dali poderia ver Jesus quando este passasse. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje é o dia de eu me hospedar na sua casa. Zaqueu pulou da árvore, ainda sem acreditar no que ouvia, feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus. Os que presenciavam a cena ficaram indignados e reclamaram: como ele pode se sentir tão à vontade com esse bandido? Parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando, disse: Senhor, vou dar metade do meu patrimônio para os pobres, e de tudo que roubei, pagarei 4 vezes mais pelo prejuízo. Então Jesus declarou: hoje é dia de salvação nessa casa. Aqui está Zaqueu, filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e restaurar o que estava perdido. Senhor, nós mais uma vez colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, nas mãos de Jesus, o Deus que pode reescrever a história da nossa vida. E pedimos que hoje à noite essa história tão distante da nossa vida, no tempo, tão distante na realidade, ela tenha uma conexão radical com a nossa vida, ao ponto de que, de alguma maneira, ela se atualize hoje à noite, para que haja em nós também salvação, transformação, novos rumos. Mas para que isso tudo aconteça, sabemos que precisamos de coragem para olhar para a nossa vida, e nós pedimos que o Teu Espírito nos dê essa coragem hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos lido durante esse mês todo de julho o Evangelho de Lucas, histórias, tanto parábolas quanto histórias, encontros de Jesus, para que de alguma maneira essas histórias elas tenham uma conexão com a nossa história. Para que esses encontros, esses relatos, eles tenham alguma conexão, alguma conexão com a nossa vida. Nós estamos espiritualmente conectando a nossa realidade com aquilo que nós lemos. Esse é o nosso desafio. Espiritualmente entendendo as posturas dessas histórias da Bíblia, procurando entender através dessas parábolas e desses relatos como é que nós podemos mudar a nossa história. Porque eu sei que em alguma dimensão, em alguma área, sob alguma perspectiva você quer mudança. Essa é uma das razões de você estar aqui hoje à noite. São muitas as razões que trouxeram você a Bethesda hoje à noite. E uma delas é um desejo de mudança. O desejo da mudança que vem da insatisfação. Por isso que insatisfação é algo bom, porque nos leva a buscar alguma coisa nova. Então nós lemos a Bíblia e agora queremos que a Bíblia também nos leia, que essas histórias também entendam a nossa história, para que a gente viva uma mudança, algo novo, porque nós cantamos sobre novidade de vida, nós afirmamos que Deus faz coisas novas e nós queremos viver essas coisas novas. Nós queremos
ter mais de Deus no nosso coração. Nós queremos sentir Deus atuando na nossa vida e através dessa atuação divina nós sentimos a nossa existência, o nosso nível de vida sendo elevado. Então, se eu perguntar aqui para você hoje à noite, você quer sentir Deus atuar na tua vida hoje? Eu sei que todos vocês vão dizer sim. Sim. Alguns vão dizer, não, eu já senti. E você quer mais? Quero. Eu quero cada vez mais essa atuação de Deus, dia a dia, que vai me mudando, me transformando. E às vezes, para que essas mudanças aconteçam, nós precisamos de alguns confrontos, algumas lutas, alguns conflitos, algumas lutas internas, para que aí sim nós possamos viver bonitas mudanças. Mas onde Deus está? Porque você quer ter uma experiência com Deus transformadora. Você quer ter mais intimidade com Deus, mas onde é que Deus está? Qual é o caminho que eu entro? Qual é a porta que eu abro? Para então poder dizer, nossa, encontrei com Deus. Tive um encontro com Jesus e agora então a minha vida está de fato mudando. Onde que é? Onde Deus está? Como é que eu faço para ter a minha história marcada por Deus? Deus está escondido, como propõem alguns olhares religiosos? Inacessível? Será que Deus é inacessível? E nós não temos um relacionamento com Deus porque Ele está ou escondido ou porque Ele é inacessível? Ou será que nós não conseguimos ter um encontro com Deus porque o nosso coração já está cheio de outros deuses? Será que nós não conseguimos ter um encontro real e verdadeiro com um Deus real e verdadeiro porque na loucura da nossa vida o nosso coração já está cheio de ídolos? Poxa, então nós temos um exercício muito grande, abrir o nosso coração, identificar esses ídolos, expulsá-los, exorcizá-los, para que de fato um Deus real e verdadeiro tenha voz, tenha espaço, tenha capacidade de mudar a nossa vida. Nós, por vezes, não encontramos Deus porque o buscamos em lugares estranhos, condicionados. Buscamos Deus de uma maneira que falaram, é assim, segue essa cartilha. E você está seguindo essa cartilha há 30 anos e você está toda hora falando, como é que eu faço para ter uma experiência com Deus? Por isso que ficou tão bom o título do Oficina de Ideias, a espiritualidade subversiva. É para inverter a cartilha. É para de fato saber, será que Deus não está em outros lugares? Será que eu não estou simplesmente seguindo uma cartilha, seguindo uma regra, e exatamente porque estou seguindo uma regra, eu não estou conseguindo ter um encontro real, verdadeiro e transformador com Deus? Como que está o seu coração nessa busca? Quais são as motivações do seu coração para ter uma experiência com Deus? Porque quando o nosso coração está sincero, verdadeiro, a gente percebe Deus em lugares absurdos e em conversas inesperadas, em conversas improváveis. Eu gosto tanto do texto em que Moisés tem um encontro com Deus, vendo uma árvorezinha pegar fogo. Mas é o coração de Moisés que percebe a sacralidade daquele momento. É o coração de Moisés que percebe que Deus pode aparecer em lugares inusitados, de uma maneira inesperada. E em lugares inusitados, de uma maneira inesperada, nós podemos mudar a nossa história. Então talvez essa seja uma das suas perguntas hoje à noite. Já que temos falado tanto da nossa história, de escrever a nossa história, da história que estamos escrevendo, talvez você esteja perguntando, ou se perguntou durante esse mês de julho, você que veio aqui todos os domingos, o que eu preciso fazer para recomeçar a minha história? O que você precisa fazer para recomeçar a tua história? Porque a gente sempre fala de recomeço de vida, ou no final do ano, que vai mudar o número do ano, e a gente acha que a nossa vida vai recomeçar todinha de dezembro para janeiro. Mas nós já estamos em julho.
aquele monte de voto que você fez o ano passado, nós já estamos em julho. Se você não cumpriu metade, esquece, já não dá mais tempo. A gente sempre acha que o dia de mudança da nossa vida é segunda-feira. Porque a gente está sempre colocando um monte de tem o que, é dia tal, para a gente mudar a história da nossa vida. O que é que você precisa fazer para recomeçar a história da tua vida? Eu posso te dar algumas ideias. A primeira delas, você precisa parar de se esconder. Você precisa abraçar a coragem e se expor. Você precisa parar de entrar nas suas cavernas existenciais e ficar escondido com os seus argumentos, justificando por que é que a tua vida está assim e por que é que você não experimenta alguma coisa nova. Não, você precisa ter coragem de se olhar. A questão é que nós não gostamos de nos olhar, porque por vezes, ao nos olharmos, nós ficamos de frente com uma pessoa que nós não gostamos. Por isso que a gente não se olha. Sabe por que a gente não gosta de um exame sincero do nosso coração? E esse lance de exame sincero, autoconhecimento, isso não é coisa nova não. Isso está na Bíblia faz tempo. Davi fala para a gente fazer isso, o apóstolo Paulo fala para a gente fazer isso, se olhar, se conhecer. Por que a gente tem tanta resistência em fazer isso? Porque às vezes, ao me olhar, eu fico de frente com posturas em mim que eu condeno em você. E aí eu me vejo um hipócrita. E ninguém gosta de dizer, eis um hipócrita. Eis um mentiroso. Eis um falso. É por isso que nós temos tanta resistência em abrir alguns santuários internos. Porque nós não queremos ficar de frente com coisas que nós sabemos que estão escondidas dentro de nós. O que eu preciso? Eu preciso de coragem e sair dessas cavernas e me expor em cima de uma árvore, onde todos possam ver, e onde eu também possa me ver, e onde Jesus também possa me ver, para que ao me expor, eu consiga também mudar aquilo que tem atrofiado, condenado e prejudicado tanto a minha vida. Mas para falar com Deus, de novo, nós estamos num problema, porque para falar com Deus nós temos que fazer o quê? Como é que é esse exercício de me expor diante de Deus? Como é que eu faço para abrir o meu coração diante de Deus? Como é que eu oro? E há quem acredite que para ter um papo reto com Deus, a gente precisa chegar num certo nível de espiritualidade. Mas se eu precisar chegar num certo nível de espiritualidade para ter um encontro com Deus, eu dificilmente teria um encontro com Deus. Se eu preciso ser um tipo de pessoa maior e mais elevada para de fato abrir a minha vida para uma conversa sincera com Deus, acho que essa conversa não vai acontecer nunca. Porque eu estou sempre falhando. Eu falho muito. Eu peco. Eu erro. Eu piso na bola, e que horas que eu chego num nível, aí o Gilberto Gil na música, Se Eu Quiser Falar com Deus, ele fala sobre isso, como crítica. Ele diz assim, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós, eu tenho que apagar a luz, e eu tenho que calar a voz. Eu tenho que encontrar a paz, eu tenho que folgar os nós dos sapatos e da gravata, dos desejos, dos receios. Eu tenho que esquecer a data, eu tenho que perder a conta, eu tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que aceitar a dor, eu tenho que comer o pão que o diabo amassou, eu tenho que virar um cão, eu tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada do que eu pensava encontrar. Eu falo assim, não, mas o Gilberto exagerou. Não, o Gilberto só reuniu um monte de teologia numa música só.
Ele só pegou um monte de ideia e colocou numa música só. Porque é assim, você quer falar com Deus? Mas você vai ter que dar 7 passos. E depois mais 3 passos. E depois tem que pagar uma grana aí. E depois mais 19 passos. E depois... e não acaba. Isso é muito estranho. E os religiosos, claro, não gostam de ouvir essa música. Falam assim, não, nós não somos assim, não. Será? Será que a nossa espiritualidade não é assim mesmo? De autocondenação, e aí quando a gente vai falar com Deus, a gente fica cheio de senões, e tem o quê, e tem o quê, e tem o quê, e tem o quê, e a gente começa a arranjar um monte de razão, e chega uma hora que é bom ter um monte de tem o quê, sabe por que você fala assim, é tanto tem o quê que deixa para lá. Já que eu estou condenado mesmo, então, dane-se. Segue a vida, porque eu nunca vou cumprir com tanto tenho que. Aí depois vem e diz assim, mas Deus é amor. Pô, não pode, ele é bipolar então. Foi o Leandro Carnal que veio aqui no último Oficina de Ideias e falou assim, os religiosos destilam ódio para depois dizer, Deus é amor. São os religiosos que falam assim, olha, a graça de Deus é por você, mas graça e mas não pode. Você quer sentir a graça de Deus? Só se e graça são 2 coisas que não pode. É graça? Então ponto. Não tem o quê? Não tem isso não. E Zaqueu é para nós hoje um lembrete que com Jesus essa história de tem o quê? Caiu. Quantos passos que eu preciso dar? Quantas posturas bonitas eu tenho que ter? Qual é a minha fama na praça para eu ter um encontro com Deus? O que é que eu preciso fazer para receber o olhar atencioso de Jesus? Quantos têm o quê? Nenhum. Zaqueu é um cara que não tem a menor reputação, ou a pior das reputações. É um desonesto. E eu sempre brinco que, as primeiras vezes que eu preguei sobre Zaqueu na minha vida, e já foram muitas, eu falei muito mal de Zaqueu. Muito mesmo, eu até me arrependo, eu já até pedi desculpa ao Zaqueu. Mas é que os políticos do Brasil deixaram Zaqueu uma princesa, entendeu? Mas ele é um desonesto. A Bíblia, a mensagem diz que Jesus, ao chamar Zaqueu, as pessoas olham e falam, o que é que Jesus vai fazer na casa desse bandido? E Jesus recebe o bandido, debaixo de duras acusações. Jesus abre a porta da vida dele para um cara que tem capítulos da história extremamente horríveis. E as pessoas querem, inclusive, agora manchar também a história de Jesus. Olha como Zaqueu é ruim. Ele está prejudicando agora a própria fama de Jesus entre as pessoas. Não é pouca coisa, não. Mas para Jesus não é importante o grito da multidão. Não é aquilo que o Zaqueu fez que define o encontro. Mas é uma sede. É uma sede que às vezes não tem verbo para expressá-la. Jesus sentiu a sede de Zaqueu. Eu acho que aquela troca de olhares, você olha para a pessoa e você sabe, você está sofrendo, está doendo, não precisa nem me dizer, desce porque eu quero falar com você, eu vou para a tua casa. Porque está claro que dentro de você existe um incômodo, uma insatisfação e um desejo de viver uma história diferente. Ou seja, tem o quê, com Zaqueu a história caiu. Jesus, através de Zaqueu, derruba essa história. O que você tem mesmo é que entrar em contato com você mesmo, e ao entrar em contato com você mesmo de uma maneira nua e crua, sincera, verdadeira, espiritual, você está entrando em contato com Deus. Zaqueu faz isso, e eu imagino que não tenha sido uma conversa tão simples. Nós não temos a conversa. A gente não tem a conversa de Jesus com Zaqueu, toda ela.
Mas acredito que Zaqueu começa a falar. E Jesus começa a contar a história, porque foi o que Jesus fez a vida inteira, foi contar a história. Deve ter contado uma história, duas, uma piada, e uma hora o Zaqueu fala, para que você está me matando. Para que eu já entendi, é isso mesmo que eu preciso. E Zaqueu coloca o passado no chão, coloca os argumentos no chão e para de se justificar. Porque é uma coisa que todos nós fazemos e com certa frequência. A gente tem toda uma biografia, nós temos vícios, às vezes familiares, vícios herdados, às vezes culturais, às vezes religiosos. E nós temos um desejo de mudança. Eu falo, então muda, pode mudar. Inicia um processo de mudança. Não, mas é que... Aí começa o mais é que, e a gente entra num processo de justificar aquilo que nós somos e justificar o porquê nós fazemos aquilo que nós não queremos fazer. Você fala, escuta, você quer largar isso ou não? Isso que você está fazendo, que você sabe, está roubando a tua vida, está roubando a tua paz. Você quer continuar fazendo ou você quer largar? Porque toda vez que você justifica, você também defende o teu erro. Toda vez que você traz os argumentos na mesa para dizer, não, olha, eu estou vivendo assim, mas é por causa disso, disso e disso. Então, eu não estou entendendo, você quer mudar ou você quer justificar? Você está querendo novidade de vida ou você está querendo manutenção da mesmice? O que é que você quer? É reescrever a tua história? Ou simplesmente inserir uns parágrafos para ela ficar um pouquinho mais bonita? O problema é que a gente vai fazendo remendo. Não sei se você já teve a oportunidade de escrever um livro, ou um texto, um TCC, e que você começa a fazer remendo, uma hora você fala, apaga, começa de novo, porque é tanto remendo que não está dando mais para entender. E acho que o Zaqueu, ele passa a vida tentando justificar, porque todo mundo faz e todo mundo pode. Eu estou escrevendo a minha vida, a minha história mais ou menos na média da maioria. E chega uma hora que ele fala assim, que média ruim. Porque tem isso, né? Você pode falar, não, eu estou na média. Mas se eu para pensar como a média é ruim, você está se nivelando por isso aí. E uma hora a sede de Zaqueu é tão maior que ele sobe na árvore, ele se expõe, ele fica nos lugares mais altos, para que Jesus passe, olhe e veja, está aqui um homem que tem sede, que está angustiado, com uma vida sem sentido, com vontade de reescrever. Então ele se expõe. Ele se expõe, ao se expor, ele recebe os nomes mais bonitos da praça. Mas é que o desejo da mudança é tão grande que ele está disposto a pagar o preço daquela humilhação. Zaqueu quer mudar de vida e ele tem coragem de se rasgar por dentro. É uma atitude de muita coragem, porque quem quer reescrever a história precisa de coragem. Olha só, Zaqueu, ele rouba dos pobres e ele marca um encontro com aquele que defende o pobre. Não é muita coragem? Ele rouba do pobre e ele senta para conversar com aquele que mais defende os pobres. Imagina já assim, cara, eu vou tomar um sermão hoje daqueles. Mas eu preciso desse sermão, eu preciso desse puxão de orelha para mudar a minha vida. Ele é o que oprime. E ele decide se expor para aquele que mais defende o oprimido. E ele sabe disso, olha que coragem. Olha que sede. Olha que postura. Então, de repente, nós não temos mais um ladrão, agora nós temos um homem íntegro, que procura aquele que defende aqueles que ele prejudica. E num tete a tete, olho no olho, não tem para onde correr. Não adianta ficar trazendo argumentos na mesa. Zaqueu coloca tudo isso no chão. Fala, Senhor, fala comigo. A gente cantou aqui, fala, Senhor, fala comigo. E a gente quer sempre que seja alguma coisa assim, você vai ficar rico. É Deus falando, você vai ficar rico. Teu marido vai emagrecer. Não, às vezes Deus olha para você e fala, você precisa parar de roubar.
Você precisa mudar esse teu jeito de falar, porque esse teu jeito de falar mata as pessoas. Você precisa mudar. Você precisa ser mais presente na tua casa. Você é um pai bastante omisso. É Deus falando, é que você não quer ouvir isso, mas é Deus falando. Mas será que não tem umas coisas mais bonitinhas para Deus falar? Tem. Tem, sabe o quê? Depois que você tomar esse puxão de orelha e mudar de vida, você ouve uma coisa muito bonita de Deus, sabe o que é? Hoje entrou salvação nessa casa, olha que lindo. Você quer algo mais bonito que isso, ouvir isso de Deus? Hoje entrou salvação nessa casa porque você mudou de vida e decidiu que o próximo capítulo da tua história vai ser diferente do capítulo anterior. Deus fala muitas coisas de diversas maneiras e não necessariamente aquilo que eu estou a fim de escutar. Você quer algo novo? Por favor, coloque os teus argumentos no chão, porque você não está percebendo que os seus argumentos são os seus cárceres. As suas justificativas. Essa mania de explicar tudo é exatamente aquilo que está fazendo a sua vida ficar tão na mesmice e, desculpe, às vezes numa pobreza existencial tão grande. No reino de Deus, reconhecer carências é uma virtude, não um problema. No reino de Deus, quando eu admito que eu não sou, que eu não estou, que eu não fiz, é uma virtude. Porque é quando a integridade chega e é quando eu começo a me expor. É quando eu começo a me conhecer. E aí então eu começo a me transformar. O que é que Jesus faz com Zaqueu? Eu gosto de sempre pensar na metáfora que Jesus segura um espelho. Acho que Zaqueu conta uma história, conta duas. Jesus pega um espelho e coloca na frente dele e fala: Zaqueu, isso aqui é você, ó. Tá bom? É isso que você quer? Mas não é o espelho que a gente vê a aparência, é o espelho que a gente vê por dentro. Jesus segura o espelho. Ele é especialista em segurar esses espelhos, que nos permitem nos ver por dentro. Eu tenho um amigo, e ele ficou muito gordo, assim, obeso mesmo. E um dia ele criou coragem e falou: eu preciso emagrecer muito. Aí ele foi no médico, e o médico fez isso com ele, acredita? Falou: tira a roupa. Ele falou: doutor, que é isso? Não, tira a roupa. Colocou um espelho na frente dele e falou: é isso que você quer? Ele falou: não. Então vamos mudar de vida? Vamos. Então tá, agora nós vamos mudar a tua dieta. Emagreceu. Mas primeiro teve aquela situação constrangedora de se olhar e falar: meu Deus, onde é que eu estou indo? Não, isso é extremamente constrangedor. Não, mas nós precisamos de alguns constrangimentos. Nós precisamos de alguns conflitos. Nós precisamos de alguns espelhos. Sabe por quê? Porque senão a gente fica justificando. Não é que eu engordei, eu estou mais forte. Não, filho, você engordou. Eu aconselho você a não fugir dos conflitos que Deus provoca no teu coração, porque todos os conflitos que Ele provoca produzem vida e vida em abundância. Mas o processo inicial não é muito fácil. Nenhum parto é. Nenhum parto é. Essa nova pessoa que precisa nascer é um parto. Então, o processo inicial não vai ser fácil. Porque Jesus não joga um pozinho mágico na cabeça de Zaqueu e com esse pozinho a corrupção sai de dentro dele. Não, Jesus indica como Zaqueu está e um caminho para ele trilhar, mas não tem pó mágico. Não tem oração forte. Não tem 7, 9, 19, 120 passos. Não, é uma caminhada para a vida toda. Jesus coloca o espelho, abre esse santuário interior do Zaqueu e mostra: Zaqueu, sabe que é o teu problema? Você tem outros deuses dentro de você. O teu problema é que você já tem um Deus te dominando, que no teu caso é o dinheiro, é a ganância.
Ou seja, nós precisamos abrir o coração para saber quais são os deuses que estão ocupando espaço dentro de nós. Porque esses deuses acabam determinando a nossa escrita, a nossa história. E às vezes sem perceber. Porque as maiores tragédias da nossa vida, elas começam de maneiras muito singelas e muito sutis. Não acredito que Zaqueu ficou insensível com o pobre da noite para o dia. Eu não acredito que ele teve a sacada de começar a coletar impostos além do devido, assim, do nada, vamos começar, não. São as pequenas concessões que nós fazemos e depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 3 anos, nós nos deformamos. E aí o que nós precisamos? De um espírito, de um profeta, de alguém que coloque o espelho e fala: você fez tantas concessões, olha aqui o tipo de pessoa que você se transformou, é isso que você quer. Ou seja, eu posso reescrever a minha vida, eu posso, mas antes eu preciso abrir esse coração e saber quais são os meus pequenos deuses e assim identificar o tamanho do estrago que eles estão fazendo na minha vida. Porque nós criamos nossos deuses e nos sujeitamos a eles. Nós criamos os nossos deusezinhos e nós obedecemos a eles. Talvez o do Zaqueu era o dinheiro, e o seu qual é, e o meu qual é. E até quando que esses pequenos deuses, que nem sei se são tão pequenos assim, eles vão continuar ditando a tua história, os teus capítulos, os teus dias, e ditando inclusive qual é a marca que você vai deixar, porque um dia você vai embora. E a marca que você vai deixar depois que você for embora, você está decidindo ela agora, aqui, hoje. Não coloque nada nem ninguém no lugar de Jesus, porque não há nada nem ninguém mais importante, mais excitante, mais transformador e mais encantador do que Jesus para dirigir tua vida. Pode não ser o caminho mais fácil, mas eu te asseguro que é o caminho mais encantador. Pode não ser o caminho mais conveniente, de acordo com as regras da sociedade que nós vivemos, mas é o caminho que dá sentido para a nossa vida. Ou seja, lembra que as nossas maiores corrupções, elas nascem das pequenas concessões que nós vamos fazendo, uma aqui, e uma hora nós somos ladrões. Oh, mas é muito pesado, tu nem me conhece e já está me chamando de ladrão. Não, eu também sou. E às vezes eu não sou ladrão porque eu roubo de alguém, às vezes eu sou ladrão porque eu roubo de mim. Porque dependendo da maneira que eu estou vivendo, eu estou roubando vida de mim mesmo, eu sou o meu ladrão. Eu sou o meu assaltante. Eu sou aquele que está fazendo com que eu mesmo não consiga ter aquela vida abundante, bonita, prometida por Jesus. Eu falei aqui hoje cedo e no momento da oferta, eu acho que o versículo que eu mais estudei com os jovens no período em que eu fui pastor dos jovens aqui da Bethesda foi Provérbios 4:23, que diz assim: acima de todas as coisas guarde o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. O coração é esse lugar onde nós pensamos, onde nós maquinamos, onde nós elaboramos a nossa vida. Então é esse lugar que precisa ser investigado. Eu não acredito, como já aprendi com o Rabino Kushner, que nós não somos julgados pelas nossas motivações. Não sou julgado por aquilo que eu penso. E existe uma diferença muito grande naquilo que eu penso e daquilo que eu faço. Né? Se eu pensar em matar você é uma coisa, se eu matar você é outra. Mas eu preciso tomar muito cuidado desse lugar onde eu penso. Foi o Freud que diz assim: o pensamento é o ensaio da ação. Do que é que o seu coração está cheio? Quais são os pequenos deuses? Esse santuário que é a tua vida. Nossa vida é sagrada, porque ela é um presente de Deus, então é sagrado, é um santuário. Ele está cheio do quê? E até quando que ele vai ficar cheio dessas coisas? E até quando que você vai ficar justificando essas coisas?
Não, o que você pensa de fato, eu acredito que não te condena, mas se você não cuidar e esse pensamento virar uma ação, talvez aquilo que hoje é só um ensaio, uma hora vire o seu maior problema. Jesus não vê um ladrão. As pessoas veem. Como é que Jesus vai se encontrar com esse bandido? Não, Jesus não vê um bandido. Jesus vê um ser humano, com todas as complexidades e todas as complicações dos seres humanos, com todas as complexidades que todos nós aqui hoje à noite temos. E Jesus não julga por aquilo que foi, não. Jesus aposta naquilo que pode ser. Jesus não fica colocando o dedo na cara de Zaqueu, dizendo, mas você fez, mais isso, mais aquilo, e você não muda, e mil argumentos, e mil lições. Não. E agora, Zaqueu, você tem que, colocou Gilberto Gil lá para o Zaqueu escutar, e agora você tem que. Não. Jesus conta uma história, conta outra história, até que Zaqueu olha para ele e diz, Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais daquilo que eu peguei. Agora existe uma nova lógica de escrever a vida. Não é mais aquele que tira, agora é aquele que dá. Não é mais aquele que oprime, agora é aquele que liberta. Ou seja, os capítulos da opressão, eles estão começando a ficar condenados. Você gosta de ler sobre opressão? Então os capítulos desse tema na vida de Zaqueu, eles estão começando a terminar, porque agora tem uma nova pessoa. E quando Zaqueu fala essa frase, Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais de quem eu roubei. Aí então Jesus sentencia, então agora, hoje, aqui. Não é quando você morrer, Zaqueu, porque salvação não é para quando você morrer, salvação é para agora. Salvação não é para tirar você do inferno, salvação é para tirar esses infernos que estão roubando a tua vida. Porque o Zaqueu vivia um inferno com ele mesmo e transformava a vida dos outros num inferno. E agora entrou salvação nessa casa, porque existe um novo homem com uma nova postura, escrevendo uma nova história. Sempre que alguém se encontra com Jesus, abre o coração e pede por mudança, eu tenho a sensação que espiritualmente a gente pode escutar Jesus dizendo, então hoje, agora, entrou salvação. Porque quando nós abrimos o coração e ficamos de frente, nossa, aqui tem um ladrão. Jesus não fica elaborando que tipo de ladrão que é. Jesus fica soprando esperança e dizendo, esse ladrão pode morrer. Isso pode acabar. Isso pode ter um fim. A tua vida não precisa continuar presa a isso que você está vivendo hoje, porque o dia de amanhã ainda está para ser escrito, e se você abraçar a salvação, a escrita de amanhã, ela vem sob o signo do roubo, da condenação, da opressão. Não, ela vem sob o signo da cura. É uma nova pessoa, é uma nova história. Eu acredito em reinvenção. Eu acredito em recomeços. O Ricardo que sempre fala isso, que recomeçar é mais difícil que começar. E é mesmo, até porque tem um RE na frente, né? Tem mais letra ainda, inclusive. Recomeçar é mais difícil, é mais longo. Mas todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos nos reinventar. De tempos em tempos. Porque a nossa vida vai mudando e nós precisamos ir mudando com ela. Porque nós vamos passando por algumas metamorfoses e não podemos admitir todas elas. Porque tem mudanças que renovam e tem mudanças que deformam. Mudança não é, por definição, algo bom. Mudança é mudança. Pode te renovar e pode te deformar. O Zaqueu passou por mudanças durante um período de deformação. E agora ele para. E inicia um processo de renovação. E como fica sempre aberto nas histórias de Jesus, fica a pergunta, Zaqueu mudou? Zaqueu parou de roubar? Ele devolveu 4 vezes mais? Alguém sabe me dizer isso? Não, porque essa resposta não diz respeito mais àquele Zaqueu, agora diz respeito a mim.
Porque nós não estamos mais falando de um coletor de impostos que teve encontro com Jesus há 2000 anos. Não, nós estamos falando de nós. Eu sou a resposta se o Zaqueu vai parar de roubar ou não. Eu sou a resposta se eu vou continuar nessa vida tão pesada ou se eu vou de fato começar a experimentar algo novo. O convite está feito. Jesus está de mãos estendidas, dizendo: vinde a mim, você que está cansado dessa vida, porque eu quero mudar a tua lógica e mudar o teu interior. Amém? Fique em pé que eu quero orar com você.